Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para poder darmos continuidade na nossa matéria de teologia. Hoje estamos aí partindo já para os finais da teologia de Deus, né? Estamos aí falando sobre os atributos de Deus, sobre a majestade de Deus. Hoje nós vamos ver mais alguns atributos. Também vamos ver sobre os nomes de Deus e finalizar essa parte para entrarmos aí sobre a Trindade, né? E finalizar toda a teologia de Deus por esses próximos dias aí, né? Nas próximas semanas, estaremos aí finalizando mais uma matéria em nome de Jesus. Como eu disse já aqui para os irmãos no grupo, né? Hoje é um dia triste. Nós queremos aí pedir que o Espírito Santo esteja consolando todos os familiares, inclusive nosso irmão David, né, que perdeu seu irmão. Hoje é um dia de luto para eles, para toda a igreja de Limeira. Que o Espírito Santo console vocês, meus queridos, em nome de Jesus, viu? Oramos para que o Senhor alcance vocês com graça, com consolo e conforto, em nome de Jesus. Pedimos também ao Senhor que nos dê graça nesse tempo, que nós estaremos aqui olhando para a palavra, estudando sobre a pessoa de Deus, sobre essa matéria, teologia de Deus. Nós paramos, irmãos, na página 294 da apostila, tá bom? Os irmãos que estão aí, né, presenciais, presenciais não, né, online, né, estão nesse momento participando junto aí, acompanhando. Nós estamos na página 294. Nós falamos na aula passada, né, sobre o último atributo que nós falamos aqui na aula passada foi o amor, né? Nosso Deus, ele é amor. E nós vimos que esse é um dos atributos a qual nós conhecemos como atributos comunicáveis de Deus, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o item 4.4 que nomeia Deus é fiel. Então tá aí na sua apostila, mais um atributo do nosso Deus, a sua fidelidade, né? Nós já vimos aqui sobre a sua bondade, sobre vários atributos. Hoje nós vamos ver sobre a fidelidade de Deus, que Deus é fiel, e também sobre a sua misericórdia, né? Que o nosso Deus, ele é misericordioso. Então, falando aí sobre Deus é fiel, esse outro atributo da pessoa, da primeira pessoa da Trindade. A Bíblia nos dá aí algumas referências, né? A qual nós vemos o Deus que guarda a aliança e a misericórdia, né? Quer dizer, somente quem guarda a aliança é aquele que é fiel. Deuteronômio 7:9. Até as nuvens a tua fidelidade. Fiz aliança com o meu escolhido. Salmo 89. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Salmo 119:90. Então são aí referências bíblicas sobre a fidelidade do nosso Deus. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23, né? A justiça será o cinto dos seus lombos, antes como Deus é fiel, né? Como nós vemos também no Novo Testamento, 2 Coríntios 1:18. Então, nós estamos falando sobre fidelidades, né? Sobre o Deus fiel. E, e nós, quando falamos sobre fidelidade, né, irmãos? Nós automaticamente pensamos em o quê? Garantia, né? Comprometimento. Nós pensamos também sobre segurança, não é? Quando nós estamos do lado de alguém a qual é fiel, nós nos sentimos seguro, nós nos sentimos acolhido, nós nos sentimos, temos uma certa garantia, né? Que essa pessoa está ao nosso lado, que essa pessoa, o que ela está ouvindo é digna de confiança, porque ela é fiel, né? Então, falar sobre fidelidade, sobre Deus é fiel, nós temos muitas coisas para falar sobre isso, porque sabendo
dessa característica, né, desse atributo de Deus, nós temos uma segurança muito grande, por conta que nós olhamos para a tua palavra e a palavra de Deus nos dá muitas promessas, né? Nós temos contida muitas promessas dentro da palavra em relação ao seu povo. Nós temos promessas presentes, nós temos promessas futuras, nós temos promessas do que vai acontecer, do que está por vir. Então, quando nós sabemos que aquele que prometeu é fiel, nós descansamos o coração. Então, essa fidelidade de Deus, ela nos traz, né, segurança, saber que o nosso Deus está conosco, aquele Deus que prometeu estar conosco até o último dia, até a consumação de todos os séculos, né? Como diz João 14, se não me engano, né? Então o Senhor fala: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei sós, né? Como ele diz, mas eu enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os dias. Ele diz: aquele que quando eu for, né? É necessário que eu vá, porque após mim virá outro consolador que estará convosco. Então, são promessas que o Senhor nos deixou, que nos traz garantia, certeza de que nós estamos assegurados, porque aquele que prometeu, né, é fiel para cumprir. Então, falar sobre essa fidelidade de Deus, ela vai além daquilo que nós conhecemos como fidelidade humana, né? Porque nós sabemos e estudamos aqui que o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda em nenhum momento. Então, ele não é fiel em algum momento, ele não é fiel em algumas partes, ele não é fiel até um determinado ponto. Deus é fiel, ponto final, né? Deus, ele é fiel, ele sempre foi fiel, é parte da sua pessoa, da sua natureza, né? É um atributo do nosso Deus. Então, ele não adquiriu isso ao decorrer dos séculos, né? Mas ele é fiel desde sempre, desde sempre, né? Deus, ele é autoexistente, e ele, quando ele então se manifesta aos seres humanos, nós temos esse compreendimento, essa compreensão da tua fidelidade. Aí na apostila está escrito assim, ó: valores práticos da doutrina da fidelidade de Deus. Então vamos ver alguns valores práticos sobre esse atributo nosso Deus. A fidelidade de Deus garante que ele cumprirá promessas e avisos em suas palavras, né? Como eu disse, em sua palavra. Como eu já estava falando aqui com os irmãos, nós temos esse relato lá em 2 Timóteo 2,13, Hebreus 10:23, né? Então nós temos a garantia. Então a fidelidade de Deus garante que ele cumprirá as promessas. A fidelidade de Deus garante a estabilidade do universo material, né? Salmo 89, Salmo 119, 90, como diz: a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Então, nós entendemos, né, irmãos, e sabemos que o Senhor tem o controle de todo o universo, de toda a história em suas mãos. O Senhor não perdeu em nenhum momento, né, o controle, mas ele está em tuas mãos a rédea de toda a história, de toda a nossa vida, de todo o governo universal, né, todo o governo humano está sob o controle de Deus, que não perdeu em nenhum momento sequer o controle da situação. Então, porque ele é fiel. Então, nós temos essa garantia. A fidelidade de Deus assegura a nossa participação em Cristo, né? 1 Coríntios 1:9. Então, essa fidelidade de Deus traz para nós essa segurança, né? Além de trazer estabilidade sobre o controle de toda a história, de toda a humanidade, de todo o universo, nós também vemos que a fidelidade de Deus, ela nos assegura, né, na nossa participação em Cristo, né? Porque o Senhor nos fez participantes através da pessoa de Cristo, com a sua na sua pessoa. A fidelidade de Deus assegura-nos vitória nas tentações, né? Então nós temos aí também base bíblica, 1 Coríntios 10:13, a qual vai nos assegurar,
né, nos dar segurança sobre a fidelidade de Deus em momentos de tentações, né, que o Senhor segure nossas mãos, o Senhor nos sustenta, então nós temos esta segurança. A fidelidade de Deus garante-nos a conservação do corpo, alma e espírito para o dia de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23, 25. Como eu disse, né, essa fidelidade, ela também dá segurança, traz garantia, não só presente, mas também futura, né? O Senhor nos assegura disso, nós temos essa garantia, sabendo que aquele que falou, aquele que prometeu, aquele que deixou registrado, ele não falha, ele não mente, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele é fiel o tempo todo, né? A fidelidade de Deus habilita-nos a confiar em sua palavra através das experiências mais difíceis. Então, olha só que outra coisa linda que nós temos aqui, né? Ó, sobre a fidelidade de Deus, que nos traz habilidade ou nos habilita, né, a confiar em Sua palavra. Essa fidelidade de Deus que capacita o ser humano, que enche a nossa vida, né? Nós vamos ver também aqui ainda hoje sobre a misericórdia. Então, não é por mérito, mas é pela misericórdia de Deus. Ele enche as nossas vidas, ele nos habilita a confiarmos em tua palavra, porque nós, por nós mesmos, pela nossa natureza, nós não teríamos condições de fazer isso sozinho. Mas o Senhor nos habilita pela pessoa bendita do Espírito Santo e na tua fidelidade estendida, né, de geração a geração, nós somos habilitados por Deus, né, pela sua palavra, para termos experiências maravilhosas e ter a segurança de que nos dias difíceis, nas lutas, nas provações, nós não precisamos nos apavorar, porque o Senhor prometeu estar conosco e aquele que prometeu é fiel. Então, esta característica, né, ou melhor, esse atributo do nosso Deus traz muita segurança para nós que servimos a Ele, traz muito conforto saber de tudo isso, né? Como nós iniciamos a aula aqui hoje na introdução falando sobre isso, né? Ter essa segurança de um Deus que é fiel é algo assim maravilhoso para todos nós. Amém, queridos? Então, esse ponto nós falamos sobre outro atributo de Deus que é a tua fidelidade. Então, Deus é fiel. Amém? Agora nós vamos falar sobre as suas misericórdias ou o Deus que é, né? Deus é misericordioso, né? Essa palavra misericordioso, essa palavra misericórdia, ela tem uma das origens no latim, né? A qual nós temos uma palavra no latim que é miserere, né? Miserere, né? Miserere, que vai dizer ter compaixão. Ela é uma junção de uma palavra miserere com a palavra cordes, né? Ou cordiais, ou cordes, né? Que é coração. Então, o que significa misericórdia, né? Ou misericórdias, né? Ou Deus de misericórdia, significa um coração que se compadece, ok? Então, quando nós falamos sobre misericórdia, nós estamos falando de um coração que se compadece, de um coração compadecido, misericordioso, amém? Então, esse é um outro atributo do nosso Deus, que ele é misericordioso. Essa misericórdia de Deus também foi estendida aos homens, e o Senhor também, em algum momento, ele pede que nós agimos dessa forma como ele deixou aí o ensinamento. Então, na palavra de Deus, nós temos aí muitos materiais bíblicos sobre a misericórdia de Deus, né? Nós começamos, por exemplo, lá em Deuteronômios 4:31, que vai falar: "O Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é misericordioso." Não é porque aqueles homens eram dignos, né, de ter a companhia de Deus. Não é que aqueles homens eles tinham feito algo que trouxesse a eles crédito para que garantisse a ele que o Senhor estaria com eles. Não, mas é pela misericórdia de Deus. Então,
Nós temos outro relato bíblico, né? Miqueias 7,18, que vai dizer: o Senhor tem prazer na misericórdia, né? Então, esse coração compadecido do nosso Deus, ele faz isso com prazer, não é com pesar, né? Então, esse atributo de Deus, ele traz para nós também essa grande alegria de saber que o Senhor tem prazer na sua misericórdia. Nós também temos aqui outro texto bíblico, o Pai da misericórdia, ou Pai de misericórdia. Então, quem é o Pai de misericórdia, senão o nosso Deus, não é? Então, ele que é um ser superior, nosso Deus, que tem um coração que se compadeceu o tempo todo, né, do homem, e até hoje se compadece, e esse é o Deus a qual nós conhecemos, servimos, estamos estudando, um Deus de misericórdia. Um outro texto de 2 Coríntios 1:3, que vai dizer: o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, né? Então, mais uma afirmação de que Deus é o Pai da misericórdia. Aqui nós vemos no Novo Testamento, e também ele é o Deus de toda a consolação. Amém? Então, essa misericórdia que alcançou nossos irmãos lá atrás, né, nos tempos antigos, é a mesma misericórdia que também se estende sobre as nossas vidas. Ela se renova cada manhã e tem alcançado também nós no dia de hoje. Na página 295, nós temos aí o item 4.5.2, falando ainda sobre a misericórdia, né? Falando ainda sobre a misericórdia de Deus. Então, ele vai dizer o que significa, ou qual o significado de misericórdia. Ele traz aqui uma fala de Bancroft, né, que vai dizer: a misericórdia de Deus é é aquele princípio e qualidade que descreve sua disposição e ação em relação aos pecaminosos e sofredores, sustando penalidades merecidas e aliviando os angustiados. Olha só, né, irmãos? Então, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos muitas coisas que nós nem seríamos capazes de passar, mas pela tua misericórdia, isso é sustado, né? Então, muito bem colocado aqui por Bancroft, né, que vai dizer que foi sustado aos pecadores sofredores a penalidade a qual nós merecíamos, e aliviado a dor, né, dos angustiados, né, ou alivia os angustiados. A misericórdia de Deus é misericórdia santa, que sabe perdoar o pecado, porém não protege. O termo misericórdia se relaciona com a retirada ou remoção da causa. A misericórdia está envolvida na compaixão, na piedade e no amor. Então, olha que coisa, né, maravilhosa que nós encontramos aqui sobre a misericórdia de Deus, né? Que a sua misericórdia ela é santa. Não quer dizer que Deus apoia o pecado. Não quer dizer que Deus, né, permite que nós andemos numa vida errônea. Ah, Deus ele é misericordioso, então eu estou pecando, mas Deus é misericordioso. Eu continuo pecando, mas Deus é misericordioso. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus também é justiça. Nós não podemos nos esquecer que Deus continua sendo imutável. Aquele Deus que é fiel, né? Que nós precisamos nos lembrar que esse Deus, ele também é imutável, ele sempre permaneceu fiel, é o mesmo Deus da misericórdia que é imutável, que é o mesmo Deus da justiça, que é o mesmo Deus, né, de santidade, que nós já estudamos aqui. Então, não compete ou não cabe, não dá, não permite ao seu caráter, né,
fazer vista grossas, né, vamos dizer assim, para o pecado. Então, Deus ele é santo. Apesar de ser misericordioso, ele continua sendo santo, ele continua sendo imutável. Então, Deus ser misericordioso não anula, né, ou não encobre os seus demais atributos. Não, pelo contrário, caminham-se junto. Aquele Deus de santidade que nós já estudamos aqui é o mesmo Deus de misericórdia. Então percebe que essa misericórdia é uma misericórdia santa, uma misericórdia que não faz apologia ao pecado, é uma misericórdia que ama o pecador, mas não o pecado. É uma misericórdia que ajuda o angustiado, o pecador, para que ele saia dessa situação e se agarre em Deus e não permaneça em um estado de pecado. Então, é importante sabermos disso, né? E ressaltarmos sobre esse significado da misericórdia, que a misericórdia de Deus, ela é santa. Amém? É, Tudo bem até aqui? Tranquilo? Espero que esteja, né? Às vezes eu vou falando um pouco rápido aí, os irmãos podem me interromper se precisar, tá bom? Vamos lá, item 4.5.3, né? Que vai nos dar aí distinção entre misericórdia e amor. Olha como que nós vamos caminhando, né? E isso vai aprofundando um pouco mais. Falar que Deus é misericordioso, né? Nós não podemos só jogar isso ao ar. Nós temos que entender que essa misericórdia é santa, que essa misericórdia é debaixo de amor e que essa misericórdia é debaixo de doutrina, doutrina da própria palavra, do próprio Deus. Então, distinção entre misericórdia e amor. Amor revela o caráter de Deus, o que Deus é. Olha que definição boa que tem na sua apostila. Ó. O amor revela o caráter de Deus, né? Deus é amor. Nós já estudamos isso aqui, amém? Nessa matéria. Nós já vimos aqui nas aulas anteriores que Deus é amor, né? Foi o último atributo da aula passada. A misericórdia revela as ações de Deus, o que Deus faz. Então, vamos voltar para a gente entender. O amor, né, revela o caráter de Deus. E a misericórdia revela as ações de Deus, né, ou o que Deus faz. Então, nós temos a revelação de quem Deus é e sobre as suas ações, e isso somente pela tua misericórdia. Então, nós entendemos que essa distinção entre misericórdia e amor, né? Bem definida aqui pelo pastor, escritor, que vai dizer que o amor revela o caráter de Deus, o que Deus é, né? Deus é amor. Quanto à misericórdia, revela as ações de Deus, o que Deus faz. Amém? Então, quando nós temos o que Deus é em amor, misericórdia, nós vemos o que Deus faz, porque Ele faz segundo as suas misericórdias ao nosso respeito ou ao nosso favor. 5.4 Valores práticos da doutrina de misericórdia de Deus. Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? Efésios 2:4-5. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, né? E asaz benigno. Salmo 103:8. As Escrituras dão grande ênfase à misericórdia de Deus, estabelecendo-se, né, estabelecem-se claramente como fato do ser divino. Devemos lembrar sempre que a misericórdia de Deus é também imutável. Amém? Então, essa misericórdia de Deus, ela também é imutável, né? Ou Deus continua sendo imutável, mesmo sendo misericordioso. Mesmo desfrutando desta misericórdia de Deus, nós também sabemos que ele é imutável, né? Que ele não pode mudar. Então, nós temos aí essas informações, né? Muitas informações riquíssimas sobre a pessoa de Deus, sobre os seus atributos. E aqui então nós
praticamente fechamos essa parte sobre esses atributos, né, de Deus. Nós vamos ver ainda na aula de hoje sobre os nomes que nós encontramos de Deus dentro da Bíblia, né, dentro das Sagradas Escrituras, os nomes que nós sabemos que o Senhor tem, né, que desde os antigos, né, nós temos aí alguns nomes de Deus e os seus significados. Então, nós vamos ver isso aqui hoje. Então, nós passamos, irmãos, uma boa parte aí dos nossos dias, né, das nossas aulas, falando sobre esses atributos, né, de nosso Deus, a doutrina da unidade de Deus, né? Nós falamos sobre o Deus único, o Deus autoexistente, o Deus consenso, o Deus que é eterno, o Deus que é imutável, como nós falamos já aqui hoje e frisamos bastante isso, porque é necessário entender, né, que um atributo não anula o outro, né, ou um não está deixando com que o outro atue, não. Esse ser a qual nós estamos estudando, nosso Deus que é superior, que é um ser supremo, que é espírito, ele tem, né, esta capacidade, ele tem essa característica, não é como nós, né? Mas esse Deus que ele tudo isso que eu já falei aqui hoje, né? Sobre o Deus eterno, o Deus imutável, que é também o Deus onipresente, né? Que está presente em todos os lugares, em todos os momentos, e não é agora, é desde sempre, desde a existência, né? Então, esse Deus onipresente, ele também é onisciente, né? Ele tem o conhecimento completo e iluminado de todas as coisas, o que inclui tanto passado, presente e futuro, né? Então, nós vimos tudo isso aqui dentro dessa matéria, que esse Deus onipresente também é um Deus onisciente, que ele está em todos os lugares, que ele tem consciência de todos os momentos, e esse Deus também é onipotente, quer dizer, além de tudo isso, ele tem o poder em tuas mãos, porque ele é todo-poderoso, né? Como a palavra do Senhor vai aqui nos falar, revelar sobre essa onipotência de Deus, onipotente, né? O Deus onipotente, que ele é um Deus todo-poderoso, quer dizer, todo poder está em tuas mãos, não é? Não é parte do poder, não é dividido o poder. Ele é poderoso e tem alguém também. Não, nosso Deus, ele é um ser supremo, né? Todo poder está em tuas mãos, não é? Deus também, nós vimos aqui que além dele ser o onipotente, né, o todo-poderoso, o onipotente que traz algumas seguranças para nós, né? Ele também é um Deus perfeito, tá? Perfeito em toda a sua existência, todo o seu ser. Nós estudamos sobre isso, que essa perfeição de Deus, né, não permite algumas coisas, né? Não permite que ele mude, por isso que ele é imutável, porque ele é perfeito. Não permite que há variações, né, de pensamento ou de ações em Deus, porque ele é, né, imutável e por isso que ele se torna então perfeito, um Deus perfeito. Esse Deus perfeito também é um Deus infinito, também é um Deus que é bondoso, né? Nós vimos aqui sobre a bondade de Deus, enfim, né? Eu estou dando uma pincelada aqui sobre Deus é santo, né? Nós vimos sobre conceitos da santidade de Deus. Nessa santidade de Deus, nós também temos a revelação de que Deus é verdadeiro, né? Se Ele é santo, Ele é verdadeiro, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é santo. Então, nós vamos vendo que eles se comunicam, né? Esses atributos caminham junto. E nós vimos sobre outro atributo que Deus é amor. Nós só estamos aqui hoje pela tua bondade, misericórdia que nós estamos aqui hoje e também porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós temos aí graça para amá-lo, né? E Ele deixou esse grande mandamento: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Esse é o primeiro de todos os mandamentos.
amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo é parecido com esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse amor de Deus, que é um atributo de Deus comunicável, ele coloca em nós, permite em nós que nós amemos, para que possamos desfrutar desse atributo e também praticar esse amor. E hoje nós vimos sobre a fidelidade de Deus, sabemos que Deus é fiel, também falamos sobre as misericórdias do Senhor que se renovam, que é um Deus com coração que se compadece. O Senhor se compadeceu de mim, o Senhor se compadeceu de você, e ele continua se compadecendo de toda a humanidade, por isso que ele é um Deus misericordioso. Amém, amados? Nós vamos finalizar esse vídeo. Essa é a primeira parte da aula. E vamos tomar aí uma água, coisinha rápida, e entraremos agora aqui na página 296, aonde nós vamos falar sobre os nomes de Deus. Te espero daqui 1 minuto.